Vamos lá, química, múltipla escolha, Albert Einstein, 5 questões de química, 5 questões muito boas. Vamos lá, no mês de julho de 25, verão europeu e inverno, brasileiro apresenta o recorde de temperatura. Em Portugal foi registrada a temperatura máxima de 46,6 graus Celsius. E o mesmo período, uma cidade brasileira do estado de Santa Catarina registrou a temperatura mínima de menos 10. A tabela a seguir mostra as temperaturas de fusão e evolução de algumas substâncias. Considerando as temperaturas recordes registradas em Portugal e Santa Catarina, que é 46 graus Celsius e menos 10, a substância química da tabela que apresentaria no estado sólido, se é no estado sólido, ele tem que estar antes da temperatura de fusão, que aqui é sólido, aqui seria líquido e aqui seria gasoso. Olha como desenhar na tabela vale a pena. Ambos os lugares, sem mudança de estado físico sob pressão atmosférica. É a de número, opa, então se ela tem que ficar sólido, a gente tem que ver que ela tem que ficar a temperatura de, 46 graus, que é a temperatura máxima dele, né? Que ele falou, que pode chegar, teria que ser antes da temperatura de fusão. Então aqui o 46 graus se encaixa aqui, por isso que a gente descobre que é a substância de número 5 tem que ficar antes do ponto de fusão. Se ficar após o ponto de fusão, ela é líquida. Se ficar após o ponto de ebulição, seria gasoso. Então, por exemplo, a gente colocaria o 46 aqui e descobriria que era líquido. Aqui era líquido, aqui era líquido e aqui era ser gasoso. Muito bom. Vamos lá. Agora aqui, está dizendo aqui nessa figura, considera o texto, a figura pode responder a 32, a 33 e a 34. Alguns vestibulares estão fazendo muito isso, estão dando um texto aí para várias questões. Então aqui ele colocou aqui um experimento a 20 graus Celsius num potinho de água. Depois ele acrescentou aqui cloreto de cálcio, agitou e viu que a temperatura nessa solução de 100 ml está 35 graus Celsius. Legal. E aqui um sinalzinho de que é uma parte corrosiva. Muito interessante aí para a gente dar uma tentada. Muito bom, vamos lá. Na etapa 1 foi medida a temperatura de água no experimento. Perfeito. Na etapa 2 adicionou-se a água sob agitação, 0,1 mol de cloreto de cálcio anidro. Beleza. Uma substância empregada para uso doméstico para evitar formação de mofo e umidade dos armários. Beleza. Na etapa 3 foi anotada a temperatura máxima ao final do processo de dissolução. A dissolução do cloreto de cálcio anidro em água é um processo o quê? Olha só, se ele agitou tudo, aconteceu, se isso aí ele é corrosivo, ele está liberando energia. Então, na 32, isso aqui é um processo que a gente fala que ele é exotérmico. E a sua entalpia padrão de solução sempre é negativa, menor que zero. Alternativa C. Outra que poderia talvez só confundir era a questão de ser endotérmico maior que zero. Agora os outros é um absurdo. Não tem como ser exo ser maior que zero e nem endo menor que zero. E nem igual a zero. 33, questãozinha que a maioria errou de nossa querida química, mas é fácil de saber. Na solução obtida na etapa 3, qual é a concentração de íons cloreto? Qual que é a concentração de íons cloreto? É só a gente fazer o quê? A dissolução da nossa equaçãozinha. Então, tenho o cloreto de cálcio, que ele vai ser dissociado em cálcio, íons e mais cloreto. Só que lembra que a gente tem que ter 2 cloretos, porque a gente tem 2 aqui do lado. Só que olha que interessante, agora a gente vê na concentração. É 0,1 mol. Ah, então, Paulo, se aqui então é 0,1, aqui é 0,1 e aqui a proporção é 0,2, porque tem que ter 2. Errado. Ele falou que é 0,1 mol. Só que ele falou qual que é a quantidade? Olha a quantidade que tem na solução. 100 graus Celsius. 100 graus Celsius, falei errado, desculpa, 100 ml. Olha como a imagem diz que aumentou a temperatura, já falando na primeira que é exotérmica. Agora ele está falando que ele tem 0,1 mols em 100 ml. Então se eu tenho 0,1 mols em 100 ml, para eu ter mol por litro, eu adiciono um zero. Então aqui a gente descobre que a solução tem 1 mol por litro. Essa que é a questão.
quando a gente chega aqui embaixo, a gente consegue agora compreender toda essa questão. Então, como a resposta são todos em mols por litro, a gente consegue. Aqui é 1 mol por litro, aqui é 1 mol por litro, e aqui no cloro, felizmente, vai ser 2 mols por litro. Alternativa E. Isso aí é onde o pessoal mais poderia se confundir, que faz parte. 34, na figura, o pictograma, que é aquela imagenzinha que está lá, que sinaliza o risco do manuseio do cloreto de cálcio anidro. Indica que a substância ela é corrosiva. Ah, Paulo, mas como que eu vou saber essa, gente? Ah, essa aí infelizmente tem que ter o conhecimento anterior. E às vezes, de tanto fazer prova, você entende que o cloreto de cálcio ele é corrosivo. Então ficaria até mais fácil de entender. 35, o pessoal que bate o olho nessa questão já assusta. Nossa senhora, olha isso aqui. Tá falando de eletrólise, de pilha. O que está falando isso aqui? O gás hidrogênio e o gás oxigênio podem ser obtidos a partir da eletrólise da água, com o uso de tecnologias, emprega um elettrolisador com diafragma umedecido, com uma solução de hidróxido de potássio, denominada hidrólise alcalina da água. A figura representa o esquema desse eletrolisador. Olha aqui, mostrando as semi-reações de redução e os potenciais padrão de redução de cada um deles. No processo eletrolítico, o gás que deve ir para o cátodo e o valor potencial teórico mínimo que deve ser aplicado nos terminais para funcionamento. Então ele quer o valor do potencial e também do gás. Gente, o exercício não é difícil. Lembra que quando a gente fala de eletrólise, na parte negativa é onde fica o cátodo, porque ele é a casa dos cátions. E onde está o ânodo, a gente fala que é o positivo, porque é a casa dos ânions. E todo o cátodo reduz e todo o ânodo oxida. Regra do Kral. Então a gente já sabe que o gás escolhido obrigatoriamente é o hidrogênio. O hidrogênio que ele está no cátodo, porque é ele que vai gerar a reação de redução. E olha que interessante, aqui ele deu duas semi-reações. Uma delas aqui, ele passou oxigênio 0, ele passou para -2, ou seja, ele está reduzindo. E aqui o hidrogênio que foi para o hidrogênio aqui que está +1, ele foi para 0, também está reduzindo. Então quem está reduzindo mais? Então nesse caso a gente consegue achar os maiores valores. Lembra que como a gente acha o potencial padrão, é sempre a gente somar o valor maior do potencial de oxidação mais o maior valor do potencial de redução. Então, nesse caso, o maior potencial desse aqui que temos aqui é o mais 40. E quando a gente vê o outro, quando a gente troca, inverte de redução para oxidação ou vice-versa, o valor desse muda. Então, ele vai para menos 0,40 e o outro vai para mais 0,83, que é o maior valor. Então, fica mais 0,83. Então, nesse caso, o potencial ele vai ser de 1,23. Nem preciso colocar sinal, porque ele sempre vai ser positivo. Então, é a alternativa B. Não é difícil, mas são questões que temos que ficar atento, beleza?